I think I wanna marry you. E para falar sobre bolos de noiva, hoje eu converso aqui com o Marques Cotane, ele que é cake designer e vai nos dar aqui algumas dicas para as nossas noivinhas. Obrigada por nos receber e partilhar connosco um pouquinho desse mundo dos bolos. Eu é que agradeço pelo convite, pela oportunidade que vocês deram de poder visitar o meu ateliê e de podermos falar um pouco daquilo que são as tendências e daquilo que é o sonho toda noiva, né? Não falta o vestido, não pode faltar o bolo também. Então hoje vamos conversar um pouco acima disto para vermos algumas coisinhas e ter algumas dúvidas também de algumas noivas que vão casar este ano e que estão a planear e que têm algumas dúvidas. Como é que começou a tua relação com bolos de noiva? Na verdade, a minha paixão, vamos lá dizer, pelos bolos foi algo que eu fui descobrindo nas brincadeiras. Ou seja, não foi algo que eu, um sonho de criança, porque toda criança tem um sonho, diz eu quero ser médico, eu quero ser advogado, etc. Mas não foi assim comigo. Na verdade, eu gostava muito de doces, agora já não como muitos doces, mas gostava imenso de doces. E eu fui aprendendo assim com as irmãs lá em casa que faziam os bolos, etc. E depois elas foram casando, eu sou o último de casa. E quando elas foram embora, só tinha quem para fazer os bolos? Eu. Então eu fui lá praticando, até que surgiu o meu primeiro bolo. O meu primeiro bolo foi de um amigo que ele ia casar e nessa altura ele não tinha assim muitas condições para fazer o bolo de casamento dele. Então ele já tinha provado meus bolos, aquela coisa de virmos cá a casa e tomar um café, comer um bolo, e ele falou: Eduardo, não podes fazer o meu bolo de casamento, eu tenho aqui o dinheiro. Eu falei, mas como é que eu vou fazer esse bolo de casamento? Eu nem sei muito bem como funciona esse assunto. Mas eu aceitei o desafio, fui lá ao YouTube, fui aprendendo algumas coisas, a tal maçapão, a pasta americana que muitos também conhecem. E pronto, eu fui praticando, fui fazendo as flores e pronto, saiu. O bolo saiu e começou daí o meu primeiro bolo, né? Isso estamos a falar de 6 anos atrás. Foi o meu primeiro bolo. Depois disso veio o segundo. Do segundo veio o terceiro, veio o quarto. E daí quando eu abri os olhos já estava envolvido com isso tudo, com esta maravilhosa arte. É verdade, é uma arte que é fantástica, não é? Porque para toda noiva, um bolo de noiva é o centro, depois dela é o centro das atenções, não é? Agora, falou da pasta americana. Hoje em dia, ainda é muito usada a pasta americana, surgiram outras coberturas. Como é que estamos em termos de cobertura do bolo? Bom, a pasta americana ainda é, vamos dizer que é a rainha, é o centro das atenções. Porque com a pasta americana nós fazemos as flores, fazemos os laços, fazemos os babados, fazemos um monte de coisas. Mas eu posso ir para outra vertente, ou seja, isso depende muito também do estilo do casamento que a noiva quer. Ou seja, agora surgiram aqueles casamentos que são rústicos. E nesses casamentos rústicos, normalmente agora está-se a usar os nude. O nude cake é aquele bolo sem cobertura, sem cobertura, assim. Que usam assim o creme, ok? E fica assim algo mais despachado, mas ao mesmo tempo bonito, que dá aquele ar rústico, combina com o tipo de casamento. Porque muitas vezes, até falando sobre isso, porque às vezes aparecem assim noivas e dizem: Marquês, eu quero um nude cake. Eu sempre faço a pergunta: onde tu vais casar? Porque não vale a pena teres um nude cake num salão cheio de lustres e não tem muito nada a ver. Então, quando vamos planear ou planejar o nosso casamento, temos que ter em conta esses detalhes todos, para não passarmos o ridículo, né? Tipo, está na moda, então eu vou na onda. Porque ela está a fazer, eu vou fazer, né? Então há sempre que tomar atenção nesses aspectos. Mas agora a questão da decoração dos bolos é muito versátil. Está-se a usar muita coisa, mas até agora a maçapão ainda é a rainha da história. Falou aqui do Naked Cake e este bolo que nós temos aqui, onde é que ele se encaixa? É um bolo clássico, é maçapão, não é? Bom, este tipo de bolo é para uma noiva simples, uma noiva que não quer muita confusão, ok? Porque agora o simples é mais.
Ok, agora as festas trabalham-se muitas flores, trabalham-se muitos centros de mesa e cada vez mais os bolos têm sido mais simples, né? As noivas têm optado por bolos mais simples. Este bolo é um bolo clássico, ok? Encaixa-se, vamos dizer, na maior parte de tipo de festa, ou seja, de decoração, porque não leva muitas cores, é um bolo branco. O que temos de metal é o prata, então a única coisa que nós temos que tomar atenção é saber qual é o metal que nós estamos a usar no nosso casamento, nos detalhes, né? Se estamos a usar prata, se estamos a usar dourado, e aí eu sempre pergunto que é para substituir os detalhes metálicos na cor do casamento que está já a usar. Mas este bolo encaixa-se em, vamos lá dizer, uma festa simples, tranquila e pronto, é assim. Estamos bem no começo do ano, não é? 2018. Para este ano, o que é que vem a ser tendência 2018? Para o ano 2018, está-se a usar agora bolos muito altos, né? Aqueles bolos que se cortam com a espada e tal. Então as noivas querem abusar e abusar e abusar muito desse tipo de bolos. Então, para este ano, nós vamos, nós os cake designers, também as noivas, juntamente, vamos apostar mais nisto, né? Oxalá que apareçam mais noivas com esse tipo de ideia, mas eu acredito que sim. E, então, na verdade, este ano são aqueles bolos gigantes, altos, que chamam de bolos gigantes. Ainda não é muito comum, né, aqui se fazer, até porque também tem um certo tipo de gastos que muitas vezes, a noiva não quer muito gastar com este tipo de bolo, mas é um bolo que para este ano está assim a vir com um pouco mais de força. Não só os bolos gigantes, mas aqueles bolos com as formas diferentes, ou seja, as alturas diferentes. Agora está-se a brincar muito com essa coisa das alturas. Há muito tempo atrás os bolos tinham um padrão, ou seja, todas as formas do bolo tinham que ser na mesma medida, ou seja, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Agora os bolos estão mais inovadores, está-se a brincar um pouco mais com essa questão geométrica dos bolos. Estamos a usar agora assim uma forma de 14, por exemplo, depois usamos uma de 12, depois usamos uma de 18. Então a ideia é brincar com essa coisa para fazer algo mais moderno, diferente, né? Para aquelas noivas que são diferentes e querem inovar e sair um pouco daquilo que é tradicional, que nós estamos habituados a ver. E quanto à massa, não é? É sempre a massa do bolo inglês? Bom, esta pergunta é uma pergunta que toda a noiva, quando chega ao ateliê, quer saber. Porque nós estamos acostumados já desde há muito que o bolo de noiva, quando cortamos, apanhamos aquela massa com as frutas, com as bebidas, que todo mundo fica à espera no casamento. Mas, no entretanto, tem muitas pessoas que não são muito adeptas desse tipo de massa, ou seja, não lhe agradam muito ao paladar. Por vários motivos, mas não vou aqui mencionar. Mas dizer, né, porque muitas noivas ficam nessa dúvida, será que uma outra massa, será que aguenta o peso, será que aguenta a estrutura do bolo, ou seja, se tens um bolo de 5 andares, será que um bolo de chocolate vai aguentar, não vai desabar? Esse é um medo de muitas noivas, por isso que optam muito em fazer a massa tradicional, que é uma massa mais pesada. Mas, para tirar a dúvida, agora, por exemplo, tem muita noiva que me chega e me diz: eu não gosto do bolo tradicional. E também não faz muito sentido a noiva cortar e não comer o bolo. Então eu sempre digo: olha, tu podes misturar os sabores. Tens 5 camadas, tens 3, podes fazer uma camada para desfrutar do teu bolo. Ou seja, a camada pequenina, aquela que normalmente gradam por um ano, tu podes fazer um sabor que gostas, seja chocolate, seja red velvet, seja maracujá, seja chocolate com menta, etc. Temos várias massas. Então a noiva pode dizer: eu quero uma massa assim, porque eu quero desfrutar do meu bolo, que faz muito sentido. Ou então, por exemplo, se a noiva quer inovar, ou quer servir o bolo como uma sobremesa, porque agora se faz muito assim, já não se corta muito o bolo na hora que os noivos estão a entrar, já está meio que passou da moda. Agora está na moda cortar o bolo logo depois do jantar, ou seja, então o bolo serve como uma sobremesa ou serve como para acompanhar a mesa de chá, ou seja, se vão servir o café, se vão servir o chá, aí a noiva já pode brincar um pouco mais com as camadas, ou seja, pode usar chocolate, pode usar
Pode usar o red velvet, pode usar o maracujá, que é para depois servir os convidados. Agora, o único risco disto é as quantidades, porque normalmente tu podes fazer o bolo de laranja, o red velvet e tens 500 convidados. Então já não vai servir os convidados como fazem no bolo inglês, que é cortar em pedaços menores. Já não vais servir um bolo de chocolate ao seu convidado, um quadradinho assim já não faz muito sentido. Ou seja, se fazes outros sabores, é interessante que cortes o bolo como deve ser, ou seja, fatias mesmo. Aí já tem, dependendo de onde vais casar, já tem aqueles que são mais especializados em fazer esse tipo de serviço, ou em hotéis, etc. Aí já vão à cozinha e já cortam diretamente para os convidados. É assim que... Aproveitando agora que falou um pouquinho do tamanho das fatias, não é? Como definir o tamanho do bolo, não é? Comparando ou relacionando isso com o número de convidados, porque às vezes eu chego aqui e digo, olha, eu tenho 1000 convidados, mas eu quero este bolo, eu quero um bolo só de 2 pisos, não é? Então, como chegar e ter a certeza de que esse bolo vai poder chegar para todos? Porque tem aquele convidado que diz que eu não comi o bolo da noiva, se calhar, porque a noiva guardou a outra parte para quando fizer um ano, não é? Então, como acertar no tamanho do bolo? Bom, responder essa pergunta é um pouco complicada, porque... Mas é importante. Ou seja, quando eu digo complicada, não falo da questão do tamanho em si, porque tem aquelas noivas que, por exemplo, têm 80 convidados, mas querem um bolo alto. Não lhes interessa se o convidado vai comer ou não. O sonho dela é ter um bolo alto. Mas, indo de acordo à pergunta, por exemplo, se tu tens um casamento, vamos já falando de números, tens um casamento que vão 250 pessoas, um bolo de 4 andares é suficiente. Ok? Se tens um casamento de 150 pessoas, um bolo de 3 andares é suficiente. Se tens um casamento de 80 pessoas, um bolo de 2 andares é suficiente. Mas tem aquelas noivas que para elas um bolo de 2 andares, 3 andares não é um bolo de casamento. Ou seja, tem que ser a partir de 4 para cima. Aí já depende muito daquilo que é o orçamento, daquilo que a noiva sonhou. Né? Mas eu sempre aconselho, por exemplo, porque muitas vêm já com essa, por exemplo, para 500 pessoas eu preciso de um bolo de 6 andares. Eu sempre digo, pronto, a minha pergunta é como é que tu vais servir o bolo? Tu vais mesmo servir essas 6 camadas como deve ser, ou vais só servir a parte de baixo, porque as outras vão ser desnecessárias. Vais usar para o chigiana, depois vai ficar um monte de bolo, não sei como fazem a divisão. Pronto, se a noiva consegue responder essas perguntas, é muito mais fácil, né, saber qual é o tipo de bolo adequado para o tipo de festa dela, de acordo com o orçamento que ela tem. Agora tem esses dois lados, tem aquelas que mesmo querem saber quantas camadas são necessárias para o tipo de casamento que ela vai fazer, e tem aquelas que não querem muito saber, porque elas sonharam com um bolo de 8, 9, 10 andares, então para ela é isso, seja 3, 4, 5 convidados. Normalmente, elas quando chegam aqui já têm uma ideia do bolo que querem, ou acabam conversando até chegar a uma ideia do bolo? Agora, eu tenho recebido muitas noivas que já sabem o que querem. Há um tempo atrás era um pouco mais complicado. Chegavam aqui com várias ideias. Agora temos internet, então aparecem sempre novas tendências. Então, para a noiva é muito complicado estar a ver coisas novas sempre, e ficam sempre a mudar de ideias. Mas agora as noivas estão um pouco mais abertas, ou seja, já pesquisam mais, já sabem muito o que querem. Então, já é muito... Pronto, o que eu aconselho sempre, que eu pergunto, eu vou mais pelos tons, ou seja, quais são os tons que tu vais usar, que é para não haver aquele choque. É onde eu também entro em coordenação com os decoradores, ou seja, eu sempre pergunto quem vai decorar o seu casamento, sempre entro em contato para saber qual é o tom da flor que eu tenho que fazer, que é para não fazer talvez um vermelho aberto, enquanto a decoração dela é um vermelho fechado, para não haver aquele contraste que não temos. Mas agora, graças a Deus, as noivas já sabem muito o que querem, sempre já vêm com uma ideia fixa, que para mim também é muito bom. O que eu sempre mudo são os detalhes, tipo, aqui podemos fazer assim, podemos melhorar aqui, podemos usar uma flor assim, ou podemos, sei lá, diminuir aqui, aumentar aqui, mas normalmente elas já sabem muito o que querem. Existem noivas ousadas, não é? Já teve alguma que chegou aqui e pediu um bolo ousado? Já tive sim bolos desafiadores.
assim que eu parei, eu disse, será que eu vou conseguir fazer? Mas eu gosto muito de desafios, né? Eu não gosto muito de me limitar, por mais que, pronto, eu não conheça muita técnica, mas agora já temos muita informação. A informação já está disponível para todo mundo. E pronto, eu sempre gosto de agarrar o trabalho e desafiar-me a mim mesmo. E graças a Deus consegui. Sim, tive um bolo ano passado que foi assim bem complicado de fazer, mas ao mesmo tempo o resultado foi magnífico. Mas sim, tive um desafio e pronto, consegui. Acho eu que consegui. Pelo menos a noiva, aquilo que a noiva queria, eu consegui transmitir para o bolo. Com quanto tempo elas devem procurar um cake design? Assim, planejar um casamento não é muito fácil, são muitos detalhes. Para uma noiva é complicado estar a tratar do vestido, decoração, um bolo. Então eu sempre digo, quanto antes, melhor. Até porque eu não costumo fazer, por exemplo, muitos bolos de casamento no final de semana. Porque eu gosto de montar o bolo, eu levo as peças separadas, monto no lugar, eu faço a própria entrega do bolo. E é impossível fazer, por exemplo, 3 entregas num dia de um bolo de casamento e sair perfeito. A não ser que tenhas, por exemplo, uma equipe grande que já seja capacitada para fazer esse tipo de trabalho. Mas eu sempre digo às noivas, quanto antes, melhor, né? Pelo menos reservas a data, né? Reservas a tua data, faz o saving e depois, pronto, podes ficar tranquila, né? Vais cuidando de outros assuntos, mas já tens garantia que, pronto, no dia X eu já vou ter o meu bolo lá. Porque também é um pouco arriscado, né? Agora está-se a casar muito, assim, seguido. E é muito complicado, por exemplo, tens um casamento para o próximo mês e chegas, imagina, aqui está ocupado, outro cake designer está ocupado, outro é capaz de não ter aquilo que tu sonhaste. Então é mais fácil, né? Vamos lá dizer, uns 3 meses no mínimo de antecedência, procurar saber o serviço, o que oferece, quais são os tipos de massa, que é para aquele dia se tornar-se inesquecível. Não temos problemas, né, de não ser aquilo, por exemplo, dizer assim, não fez o que eu queria, né? Então é mais fácil pedir-me com muito mais tempo. É assim que eu trabalho com as minhas noivas. Eu sempre digo, peçam antes, vais casar em novembro, ok, podes pedir agora, vamos trabalhando a ideia, vamos vendo, salvas a data e depois vais tranquilamente pensando naquilo que queres. Quero pedir aqui umas dicas para as noivas, não é, que já estão naquela fase daquele corre atrás do cake designer, estão a pensar no bolo, porque o bolo é sim a rainha da noite também, né? Depois dela é o bolo. A pessoa olha, quem chega no salão, antes dos noivos chegarem, a primeira coisa que quer ver é o bolo. Onde é que está aí o bolo, né? E quem foi que fez? Aí, é verdade. Sim, isso não falha. Então, queria pedir aí que deixasse umas dicas para as noivas. A dica que eu vou deixar para as noivas é que, se já tem a data do casamento, já tem tudo marcado, comecem a procurar os serviços bem antes. Porque é muito estressante naqueles últimos meses estar a resolver assuntos, porque são assuntos de família, são assuntos de decoração, etc. Então, quanto antes tu tiveres as coisas preparadas, melhor. E assim tu podes amadurecer a ideia também que tu tens. Portanto, a dica que eu dou é que as noivas procurem os serviços. Temos muitos cake designers aqui na cidade de Maputo, não sou eu só, que fazem um ótimo trabalho. Desde já parabenizar os meus colegas que fazem um excelente trabalho também e dizer que pronto, a ideia é procurar mesmo bem antes, senta com o cake designer, tira as suas dúvidas, pergunta, nunca vai assim pelo impulso, né? Pelo que vês, né? Vai, experimenta também, se possível experimenta a massa, diga, pronto, eu não quero assim, quero isto, quero com menos açúcar, quero com mais açúcar ou quero assim assado. E pronto, e deixar na mão do criador, porque aquele que desenha, aquele que faz também tem que ter um pouco de liberdade também para poder criar, né? E confiar, acima de tudo, confiar. Pronto, eu sei que é um pouco difícil, né? Quando tu estás a organizar uma coisa que, por exemplo, esperas há muito tempo, confiar um grande trabalho na mão dos outros. Mas pronto, temos muitos profissionais em Maputo, muitos. Sei que muitos estão escondidos e desde já parabenizar esse tipo de iniciativa deste programa, porque não só para nós como profissionais na área, mas também
para as noivas, porque elas agora já sabem muito onde procurar certos serviços, onde eu acho um fotógrafo, onde eu acho um boleiro, onde eu acho isto. Porque esse tipo de serviço já anda muito escondido. Normalmente as pessoas só ficam a saber quando vão aos casamentos. Ou seja, quem decorou o casamento da tua tia? Foi a fulana X. Quem não sei o quê. Mas a fulana X já está há 10 anos no mercado e ninguém sabe. Então, desde já parabenizar o trabalho e dizer que investiguem, pesquisem. Agora temos o Facebook, muita gente está a usar o Facebook, né, para publicitar o trabalho. Entrem, eu acredito também na tua página também lá tem alguns fornecedores. Então, pesquisem e abusem e prontos. E vão ter um casamento 5 estrelas. Baby, I think I wanna marry you.